Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de estatística. E turma, nessa aulinha eu quero comentar com vocês a respeito de medidas de tendência central, tá? Lembrando que nós já vimos os conceitos principais que fazem parte da estatística e você precisa carregar, perfeito? Turma, qualquer dúvida que você tiver, manda lá no Instagram, tá aqui embaixo, @professor Ian Ribeiro, perfeito? Sinta-se à vontade, manda sua dúvida, marca a gente lá, manda sua mensagem. Ficarei extremamente feliz em te ajudar, beleza? Turminha, o que acontece? Dentro da estatística, você precisa entender o seguinte, ó. A cada pesquisa, quando você define um objeto de estudo, você define ali algo relacionado a resultado. Por exemplo, você está estudando a respeito do peso de uma turma, para saber se o pessoal está muito pesado, para saber se o pessoal está muito magrinho. Então, você concorda que existe uma coleta de informações ali? Perfeito, tá? Turma, essa coleta de informações, ela pode ser apresentada de duas formas. Como assim, ó? Ela pode ser apresentada através de dados brutos e ela pode ser apresentada através de dados agrupados. Perfeito? Turma, a ideia de dados brutos é, ao realizar a observação, você anota. Então, por exemplo, você está lá fazendo uma pesquisa em relação ao número de acidentes de um bairro. Ok. Teve um acidente? 2, 3, anota. O que for acontecendo, você anota. Então, essa situação de dados brutos é uma demonstração de dados de qual forma? De uma forma desorganizada. À medida que acontece a observação, ela é feita. Tranquilo? Quando você tem a medida de dados agrupados, não a medida, né? A questão dos dados agrupados, isso daqui, turma, é uma demonstração de valores de maneira organizada. Essa organização, a gente vai ver, ela é feita pelo que a gente chama de distribuição de frequência. Tá bom? Eu vou explicar isso mais na frente, que é quando você tem agrupamento de valores em classe. Perfeito? As medidas de tendência central, ou seja, as medidas, os valores que representam um conjunto que a gente vai ver partindo de dados brutos. Então, são um conjunto de valores que você tem e você encontra um valor que representa aquele conjunto. Turminha, a primeira medida de tendência central que a gente vai trabalhar é a famosa média aritmética. Turma, média aritmética é o parâmetro mais comum que você tem. A gente representa por um X e uma barrinha, e é basicamente isso aqui, ó. Soma tudo e divide pela quantidade total. Perfeito? Turma,
Vamos pensar aqui, ó. Provas. Vou colocar duas. Prova A, você tirou 5. Prova B, você tirou 7. Perfeito? Se eu te pergunto a média das notas, o que você vai ter que fazer? Você vai simplesmente somar os valores e dividir pela quantidade total de elementos. Entenda, turma, que esse 2 que está aqui, ele representa a quantidade de maneira unitária. Então, você conta prova A como uma, prova B como a segunda, certo? E isso daqui é o valor em si, no sentido de quantidade, do valor da amostra. Perfeito? Soma e divide 6. Então, o que acontece? Ao invés de você ficar carregando as notas A e B, simplesmente você tem esse valor que representa o conjunto. Perfeito? A segunda medida de tendência central que pode aparecer para você, e tem caído bastante, tá? Ela é chamada de média ponderada. Turma, a ideia de média ponderada é porque você tem o que a gente chama de pesos a serem atribuídos. Quando você fala pesos, é porque você está atribuindo o que a gente chama de importância a aquele valor. Olha como que muda. Lembra que a gente utilizou a situação das provas? Turminha, prova A, vou botar 5. Prova B, vou botar 7. Só que agora nós temos a inserção do conceito de peso. Eu vou falar que a prova A tem um peso 1 e a prova B tem um peso 2. Perfeito? Turma, o que seria isso? Peso de pesar. Então, olha a prova B. O peso dela não é maior, então na sua cabeça você tem que pensar assim, poxa, o peso dela é maior, então eu preciso tirar uma maior nota, porque aquele peso vai influenciar no cálculo da média. Como que a gente faz? Ó, eu vou colocar um símbolo e eu vou explicar. Veja bem. Turminha, esse símbolo aqui significa somatório, perfeito? Então, você vai realizar uma soma do que eu vou colocar. É somatório. Você vai pegar o valor e multiplicar pelo seu respectivo peso, ok? E você vai dividir o resultado pela soma dos pesos. Ponto. Ian, na prática, como que fica os valores? Fica assim, ó, turma. A primeira prova, o valor dela não foi 5 e o peso 1. Percebe que você está multiplicando isso aqui. Beleza. Agora, lembra que eu coloquei aquela noção de somatório? É porque ela não é a única parte do conjunto. Ainda existe uma prova B que você tirou 7 e o peso dela é 2. Então, ó, multiplica. Acabou aí? Sim. Então, você não tem mais o que somar. Você tem o que dividir. Perfeito? Soma dos pesos. Lembra que no meu probleminha aqui, ó, o peso 1 e 2. Então, eu venho aqui e somo 1 e 2. 5 mais 14 dividido por 3. Então, a média da sua prova, 19 dividido por 3. Perfeito? É assim que a gente faz.
Segunda ou terceira medida de tendência central, são 4 que a gente trabalha. A terceira, turma, é a mediana. Perfeito? O que eu quero que você entenda é que a mediana é a mesma coisa de valor central. Quando eu falo valor central e o símbolozinho de mediana é um X com um tio em cima, é você perceber assim, turma, ó, existe um valor que está no meio do conjunto. Esse valor divide 50% abaixo dele e você vai perceber que 50% dos valores está acima da sua referência. E essa referência é a mediana, valor central. Detalhe, aqui você vai colocar uma exclamação. Primeira coisa, turma, que você vai fazer antes de encontrar a mediana é essa aqui, ó. Você vai colocar os valores em ordem de grandeza. Ian, como assim ordem de grandeza? Turma, dependendo da referência que você pegue, ordem de grandeza é a mesma coisa que rol. Então, antes de encontrar a mediana, você vai colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Muda? Não. É obrigatório? Sim. Perfeito? E eu vou colocar 2 exemplos. Ó, A, B. Turma, 1, 2, 3, 4, 5. Esses valores, eles já não estão em rol? Sim, ordem crescente. O que eu aconselho você fazer? Comece eliminando os extremos. Quando você percebe que o conjunto ele é ímpar e você elimina os extremos, turminha, você vai chegar direto no resultado que está aqui, ó, 3. Coloque em ordem crescente ou decrescente e tira os extremos. Você vai chegar no valor central. Você percebe que 50% é maior que 3, mas 50% é menor do que 3. Perfeito. E se for par? Ó, você vai colocar em rol e vai eliminar os extremos. Vai acontecer de você chegar em um momento e pensar assim, poxa, se eu cortar o 3 e o 4, acabou o conjunto. Turma, é porque esse 3 e esse 4, eles são considerados os termos centrais. Quando isso acontece, é porque o seu conjunto ele é par. O que eu vou fazer? Somo e divido. Ué, então é a média? Sim. Aqui você vai encontrar 7 sobre 2, que dá 3,5. Turminha, 3,5 não está exatamente aqui? Tá. Aí você percebe que 50% é maior do que 3,5. 4, 5 e 6. 50% é menor do que 3,5. 1, 2 e 3. Mas isso só vai acontecer quando o seu conjunto for par. Perfeito? Última medida de tendência central, ela é chamada de moda. Turma, moda é o valor que mais aparece. É uma maior frequência? É aquilo que se repete mais, é igual moda de roupa. Só que tem que ter muito cuidado quando você pega, por exemplo, assim, ó, olha o conjunto A, olha o conjunto B, olha o conjunto C que eu vou colocar. No conjunto A, existe moda? Não. Ah, então a moda é 0? Não.
Porque o zero na estatística é valor. Turma, quando você não tem moda, ele recebe um nomezinho que é chamado de amodal. Perfeito? Olha o caso B. 1 e 2. Tem moda? Sim. É o 1. Olha esse conjunto. Tem moda? Tem. Ué, Ian, a moda pode ter dois resultados? Sim. Aqui você percebe que a gente pode chamar de bimodal. Perfeito? É um sentido de duas modas, eu posso ter 2, 3, 4, quantas eu quiser. Isso depende muito do conjunto. Perfeito? Então, muito bom. Bora fazer agora um exercício, turma? De modo que a gente consiga aplicar aquilo que a gente viu. Observe, ó. Uma pesquisa feita em uma organização militar constatou que as idades de 10 militares eram, ó, que é importante porque aqui você já tem a quantidade total, 10. Analisando essas idades, ele está te pedindo a média aritmética, a moda e a mediana. Turma, vamos agilizar no sentido de colocar os valores em rol, tá? 20. Eu tenho outro 20 aqui. 22. 23. 25, 25. Então, ó, 25, 25. O 30, 3 vezes. E o 35. Perfeito? Observe, turma. Aqui dá para você enxergar quem é a moda. Tá vendo que existe um valor que mais se repete? Moda 30. Como ele está nessa sequência, o 30 é esse aqui, ó. Então, você já pode eliminar a alternativa B e a alternativa E. Se o seu conjunto ele já está em ordem crescente, concorda que fica fácil encontrar a mediana? Ó, elimina, 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 elimina e elimina. O seu conjunto ele é par. Turma, se ele é par, isso daqui fica sendo o quê? Os termos centrais. Perfeito? Lembra que quando o conjunto é par, a mediana fica sendo a média. Então, eu vou somar, ó, 25 mais 25 dividido por 2, 50 sobre 2, 25. A gente já tem a resposta, porque olha aqui, ó, já encontrei, eu já poderia marcar. Ian, mas como que eu encontro esse 26? Turma, lembra que a média não é somar todo mundo? Então, você teria que pegar todos esses valores aqui, ó, e somar. Não é um soma tudo? Você vai perceber que a soma dá 260. Pega esse resultado e divide pela quantidade total, 26. Por isso, deu letra A. Perfeito? Bora para a última questão. O comandante dessa companhia, ele promoveu um torneio operacional de forma que os militares foram divididos em 4 equipes para realizarem 3 provas distintas, no valor de 10 pontos cada uma. Perfeito? Você tem um valor ali de 10 pontos cada uma. E aí, essas provas, elas têm um peso de 3, 2 e 1. Então, ó, aqui o peso é 3, 2 e o peso é 1. Considerando a média ponderada. Então, lembra que eu tenho que multiplicar o valor vezes o peso e dividir pela soma dos pesos. Turma, a resposta dessa questão é a letra C. Ele fala que a equipe delta ele teve a mesma média ponderada da equipe alfa. Equipe alfa, se você for calcular a média ponderada, você vai fazer assim, ó.
A primeira prova ele não foi 9 e o peso 3. Mais a segunda prova não foi 8 e o peso 2. Mais a terceira prova foi 8 e o peso 1. Lembra que é a soma do valor vezes o peso, dividido pela soma dos pesos. Então, eu venho aqui, ó, 3 mais 2 mais 1. Média ponderada. Você vai perceber que essas duas equipes, tanto a alfa quanto a delta, as duas apresentaram uma média de 8,5 e, de fato, elas são iguais. Basta lembrar, média ponderada é o valor vezes o peso para todo mundo, dividido pela soma dos pesos. Faz a soma, multiplicação e soma, e divide pela soma dos pesos. Acha o resultado. Perfeito? A questão girou em torno de média ponderada. Turminha, espero que você tenha entendido, tá? Qualquer dúvida que você tiver, manda para nós lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, marca a gente, curte, comenta, compartilha. Show de bola? Espero que tenha entendido e fui!